diagnóstico, para mim, é uma coisa maravilhosa no seu sentido. Ele me deu um norte para conhecer as dificuldades que eu tinha e as potencialidades que eu poderia ter e ajudar a trabalhar isso. Mas eu não sei, não é só isso. Eu sou autista, mas eu não sou o autismo. Então, rotular... E mesmo o autista que não tem diagnóstico, ele tem muitos rótulos, infelizmente. As pessoas julgam o tempo todo. Nos dias 17, 18 e 19 de abril, a UFMG recebeu o Congresso Internacional Autismo, Dança e Educação, Poéticas da Autoralidade. O evento reuniu pesquisadores do mundo todo, que investigam as formas alternativas de trabalhar com crianças, jovens e adultos autistas no campo da arte e da educação. O congresso, coordenado por Ana Maria Fernandes Viana, professora do curso de licenciatura em dança da Escola de Belas Artes da UFMG, trouxe experiências da França, como oficinas de dança e expressão corporal. Tudo isso não através da dança convencional, mas observando os movimentos de cada um, no seu tempo, no seu jeito. Como parte das atividades, além das oficinas e das palestras, foram apresentados documentários e um longa-metragem que abordaram o autismo de uma forma surpreendente, inovadora e peculiar. Confira agora a participação do canal Mundo Asperger, com a apresentação e compartilhamento das vivências do Vitor e a mesa redonda sobre autismo e educação. Eu sempre senti que eu tinha muito o que dizer para as pessoas, mas eu não estava conseguindo expressar. Eu falei, por isso que eu falo que existem características centrais do autismo, mas cada caso é um caso mesmo. Eu falei muito cedo, o que é raro nas pessoas com autismo. Mesmo no caso de uma pessoa com síndrome de Asperger, que é o meu grau, digamos assim, de autismo, eu falei muito cedo. Eu falei com 6 meses. Só que mesmo falando desde cedo, não era aquela coisa que eu conseguia expressar o que eu estava sentindo para as pessoas, e aquilo me trazia uma angústia. Aí ia crescendo, essa angústia crescendo. Aparentemente eu estava normal. As pessoas olhavam para mim e eu parecia normal. E de repente eu explodia. Aí um dia minha mãe falou assim: Vitor, para de me encher o saco, vai de me dar trabalho, vai escrever um livro. Aí eu juntei os textos, dei o livro para ela e aí, não, o melhor de tudo, ela gostou, né? Ela aprovou. E se fosse ruim, que ela também é sincera, gente. Ela também teria me falado se não tivesse ficado bom. E teve uma repercussão que eu não esperava. Porque o que eu queria, quando eu escrevi esses livros, em primeiro lugar? Eu queria me expressar. Eu queria encontrar um modo de me comunicar e de falar o que eu estava sentindo e o que eu estava pensando, que eu não conseguia expressar em palavras. Não conseguia chegar... Eu estou triste por causa disso. Não conseguia chegar na Ana Maria, por exemplo, e falar que eu estava triste por causa disso. Então, eu fui escrevendo... E esse outro olhar, Reflexões de Autista, ele fala muito da... esse aqui, o Daniel Asperger, são situações mais práticas, uma história mesmo, ela vai vivendo situações que vão revelando bem a mente dela, a mente como autista e como pessoa também da personagem. E esse aqui eu falo sobre situações do... são ensaios, né? Como situações do dia a dia, como que elas podem ser diferentes para mim, mesmo as coisas mais simples para outras pessoas, para mim são diferentes. Não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu não gosto de falar que eu sou pior do que ninguém, mas eu também não sou melhor. Cada um tem o seu potencial, o seu brilho de uma maneira que é dele, né? Mas, por funcionar de uma maneira diferente do padrão, dos padrões das pessoas convencionais, eu passava, às vezes, a sofrer com isso. Às vezes, não. Às vezes, era só uma característica e não me incomodava tanto. Então, eu coloquei como é que o meu cérebro funciona nesse outro olhar. Reflexões de um autista. E agora, engraçado que eu sou adulto, eu tenho 20 anos, eu vejo que as pessoas focam no da criança autista, do adolescente autista, mas não focam no adulto autista, que também tem as necessidades dele, também pode contribuir muito. Aí você fala assim, mas o Victor fala bastante. O Victor escreve livro. O Victor tem um canal no YouTube, ele interage com as pessoas. Ele tem os amigos dele da faculdade que ele até sai para baladas.
Não consigo falar o tempo todo, mas saio. Então, o Victor não é autista, gente. Deixou de ser, saiu do espectro? Como assim? Não, nada disso. Uma pessoa pode escrever um texto maravilhoso, eu ou qualquer outro autista, enquanto ele escreve 2 linhas, tem uma casa com um corredor, a pessoa sai pulando e correndo, pulando e correndo, pulando e correndo, e depois ela volta mais criativa e escreve esse livro, e volta a escrever. Então, ele não deixou de ser autista, os movimentos repetitivos estão aí. E o que é um pouco mais triste, né? A pessoa pode ter uma vida profissional, uma vida pessoal muito bem resolvida na superfície, mas ela pode ter crises em casa e até mesmo se machucar nessas crises. Infelizmente, eu dou conta de tudo com relação ao autismo. Eu acho que o autismo me proporciona ter uma visão diferente de mundo. E para mim faz parte da minha identidade ser autista. Então eu não queria uma cura, mas alguns sintomas, algumas coisas seria interessante se fossem amenizados ou eliminados, sim. E para mim o pior de tudo são as crises, né, que a gente fica num estado de pânico, de agressividade muito forte. Aí eu volto. O que é a minha terapia para essas crises? O meu canal, que eu estou sempre lá pensando numa pauta, já tenho umas 20 pautas que eu ainda não fiz, mas vou fazer. Os meus livros que ainda foram escritos, mas não foram publicados, e exercitar essa minha criatividade e já um modo de me expressar. Isso, para mim, é a melhor terapia com relação... Sem desmerecer as outras terapias, tá, gente? Com relação à crise. E por isso que esse trabalho com a dança é tão importante, porque é um meio de você se expressar também. Cada um vai ter o seu movimento, a sua forma de dançar, e isso vai ser maravilhoso para a pessoa. E se o meu filho hoje é falante, é por causa de gente como vocês, que olhava para ele com o olhinho brilhando e ele se entusiasmava. Então, assim, ele percebia, eu estou aprendendo com essa pessoa e ela está aprendendo comigo. Então, a construção escolar, a construção na escola foi assim, um dia de cada vez. E aí, as mães têm que estar preparadas para erros. Porque, gente, se eu já bati no meu filho e tive muita raiva dele, como é que eu vou cobrar como educadora? Sempre acho meu filho, não admito que fale isso com meu filho. Não tem jeito. Então, um tanto do erro, ele é esperado. O erro que não é tolerado é aquele que a pessoa empaca nele e não quer crescer. Então, a supervisora que mais errou com meu filho, que deixou meu filho em crise, pediu uma chance e a gente deu. E eu achei linda ela pedir uma chance, porque ela estava chegando na escola, ela estava querendo marcar território na escola. E eu falei assim, afasta do meu filho, não é assim. Eu peguei esse menino em crise, ele estava com uns 14 anos, e aí me pediu, através de outra pessoa, uma chance. Eu falei assim, Victor, o que você acha? Graças aos céus, ele é bem parecido comigo nisso. Bora lá, mamãe, vamos pagar para ver. Foi a melhor educadora ever na sua vida, né? Fez uma diferença danada na vida do meu filho. Então, a escola também, e ainda bem, é feita de erro, porque o erro é isso, né, gente? O errante é aquele que está procurando o certo, não é isso? Se a gente não errar, se a gente não vagar, se a gente não se permitir colocar à margem, a gente não acha o acerto. E, de vez em quando, eu falo com ele. Me dá um tempo, fica longe de mim, que eu estou com muita raiva agora, eu vou falar coisa, eu vou voar no seu pescoço. Me dá o meu tempo, que eu também tenho as minhas coisas. E aí ele percebeu, no ano passado, que eu já entrei em crise com o meu filho. E aí eu não contava para ninguém, mas agora que eu sei que eu sou... Talvez o diagnóstico seja libertador por isso, né, filho? Porque agora, como autista, o Victor teve uma crise e eu não consegui, eu achei que eu era só uma mãe perdendo a paciência. E aí eu tinha que dar uma medicação para ele, ele fechou a mão e ele tinha que tomar a medicação e eu já estava no meu auge. Eu dei uma mordida na mão dele. Mas foi uma senhora mordida e ele deixou por menos. Fotografou e mandou para... Todo mundo, da família, né, gente? Me salvou, que foi da família. Tive meu diagnóstico em novembro passado. Qual a diferença que isso faz na minha vida? Isso liberta. Me libertou como mãe. Eu achei que eu perdi tantas vezes a paciência com você, meu filho. Desculpa.
E, às vezes, gente, por meu cérebro, que tudo faz sentido, ele, quando era menor, ia para a janela e ia pular. Aí, um dia, eu cheguei para ele assim, vem cá, se você pular, ou você vai estatelar e ficar muito mal, eu vou te levar para o hospital e vai ser assim, muito desconfortável para mim, mas a dor vai ser sua, ou então você vai morrer. Eu vou te recolher, vou te enterrar, vou chorar muito, porque você vai fazer muita falta na minha vida, mas eu vou ter que continuar seguindo. Então, sim, acho que não é a melhor solução. Mãe fala isso? Uma empregada já bateu no Victor. E eu não demiti a empregada. Porque eu tentei entender por que ela fez isso, me coloquei no lugar dela. Olha, dizem que autista não tem empatia, hein? E aí eu falei assim, não, ainda há o que aprender com ela e ela ainda tem o que aprender comigo. E ela foi uma excelente empregada também. Então, o autismo me fez entender algumas coisas que ninguém entendia. E o autismo me fez também ver que eu tenho um certo desconforto, igual hoje eu quase não consegui comer, aí eu bebi mais do que comia, o Vitor, a gente não consegue comer quando a gente está ansioso. E o autismo, a gente tem dificuldade de entender o código do outro, mas a gente ama a gente. A gente ama a gente. E mesmo autista severo. Porque, inclusive, o Victor, no cognitivo, eu acho que ele é leve. Se é que isso aqui tem alguma coisa de leveza, porque no resto é de moderado para severo. Bater a cabeça na parede, a coordenação, esse cara que escreve, que já tem mais 2 para ser lançado, ele não corta o bife direito. Eu já achei que meu filho era muito cruel, que ele me falava coisas muito terríveis. E um dia eu cheguei a dizer para ele, você é ruim, por que você não dá o braço com o capeta e vai-se embora? Você lembra disso? Lembro. Aí eu me perdoei, porque sentia do humano, mas eu não ia consentir nisso. E eu também me perdia de mim às vezes. Mas eu me achei em você. Muito obrigada.